Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que estão em curso. Brasileirão 2025, 14ª rodada. E abrindo a 14ª rodada, lembrando que a 14ª rodada não teremos 4 jogos, porque tem 4 times que estão nos playoffs da Sul-Americana, então não teremos 4 jogos. Teremos 6 jogos. E nesta quarta-feira, dia 16, serão 5 jogos. 5 jogos, se eu não estiver enganado. E o primeiro deles é o que está em tela. A torcida do Palmeiras está cuspindo marimbondo, parceiro. Há um tempo que o Palmeiras não dá alegria para sua torcida em casa. Eu vou até dar uma olhada nisso, que eu acho que eu escutei alguma coisa errada, mas eu vou dar uma olhada nisso. E após a Copa do Mundo é o primeiro jogo. E o Palmeiras em casa, perante a sua torcida, empata em 1-1 com o Mirassol. Cara, o Mirassol tá fazendo proezas, irmão. O Mirassol tá fazendo proezas. Placar Palmeiras 1, Mirassol também 1. Agora a torcida do Palmeiras tem que secar os adversários que estão na frente. Óbvio, o Palmeiras tem jogos a menos, a gente vai falar isso aqui também. Mas precisa ganhar, principalmente quando joga em casa. Placar do jogo 1-1. Foi justo, não foi justo? Como é que está a classificação? Ou seja, vamos falar sobre esse jogo nesse vídeo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor palmeirense, meu amigo torcedor do Mirassol, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não esqueça de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples, assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir e compartilhar, não esqueça de hypar. Vamos lá, galera. Vamos aqui de cara para classificação. O Palmeiras, a gente está na 14ª rodada. O Palmeiras tem 12 jogos, ou seja, ainda tem mais 6 pontos. Levando em consideração que o Palmeiras tem mais 6 pontos, ele pode chegar hoje a 29. Ele pode chegar a 29, ganhando. Nesse momento, o Flamengo está tendo um jogo contra o Santos. O Flamengo está empatando. Está indo para 13 jogos, empatando a 28. Então o Flamengo ainda fica com um jogo a menos. Se o Palmeiras ganhar os dois e o Flamengo ganhar o que está faltando, o Palmeiras não passa o Flamengo. Tá? Não passa o Flamengo. Iria ficar, se o Palmeiras ganhar os dois, vai a 29. O Flamengo empata hoje, fica com 28. E ganha o outro, o Flamengo vai a 31. O Flamengo fica a 2 pontos do Palmeiras. Não está tão ruim. Não está tão ruim. Tá? Então, apesar da distância que pode... A não ser que o Flamengo ganhe o jogo do Santos. Aí pode abrir mais. Fora isso, o Cruzeiro tem 13 jogos. Vai fazer o 14º contra o Fluminense na quinta-feira. Se ganhar, vai a 30. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se ganhar, vai a 29. Cola. Então, apesar de na tabela o Palmeiras estar na 5ª colocação, mas tem 12 pontos. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Se não ganhar, não adianta nada. Tá? Mas ainda está na disputa do título. Agora, que esses 3 pontos deixaria as coisas menos complicadas, os 2 jogos atrasados poderiam fazer o Palmeiras até assumir uma liderança, agora já não consegue mais. Tá? Mas o Palmeiras nesse momento é o 5º colocado. Porém, o Botafogo joga nesta quarta-feira. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo vai 24. O Palmeiras já cai para a 6ª colocação.
O Fluminense tem 20 pontos e joga contra o Cruzeiro amanhã. Se o Fluminense ganha, também vai aos 23 pontos. Aí o Fluminense vai ficar com 7 vitórias igual o Palmeiras. E aí vai para o saldo de gols. Dependendo do que aconteça, no saldo de gols o Fluminense pode passar. E aí o Palmeiras cai para a sétima, sai da zona de, da zona de classificação. Então agora a torcida do Palmeiras o que tem que fazer é secar. Secar o Flamengo para perder para o Santos. Secar o Cruzeiro, né? Também para não abrir muito, ou até para perder, quem sabe, ou empatar, né? Torcer contra o Botafogo. O que resta é o Palmeiras a torcer. E o Mirassol? O Mirassol está fazendo aí um campeonato brilhante. Para quem nunca tinha chegado na Série A. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol não perdeu. Ganhou 3 e empatou 2. Está ali com 18 pontos em 12 jogos. O Mirassol está na 11ª colocação com 18 pontos em 12 jogos. Também tem 2 jogos a menos. Então, para o Mirassol, em relação ao que o Mirassol se propõe, o que é que o Mirassol se propõe? Brigar pelo título? Não. Brigar por Libertadores? Também não. É permanecer na Série A. Porra, tá muito bem, obrigado. Né? Tem o Grêmio que tem ali 16 pontos, mas o Grêmio não joga nessa rodada. Tem o Internacional que tem 14, mas também não joga nessa rodada, mesmo que jogasse não conseguiria passar. Tem o Vasco da Gama que já perdeu. Tem o Santos que nesse momento tem 12. Se ganhar vai a 14. O Mirassol tem 18. Ou seja, o Mirassol vai terminar a rodada na 11ª colocação. Espetacular. O próximo jogo, tanto de Palmeiras quanto, deixa eu pegar aqui, o próximo jogo de Palmeiras e de Mirassol, o Mirassol joga sábado, dia 19 de julho, às 6h30 da tarde, contra o Santos em casa. E o Palmeiras pega o Atlético Mineiro domingo, dia 20, às 5h30 em casa. Mais um jogo do Palmeiras em casa, agora contra o Atlético Mineiro. Porra, tem que começar a ganhar cara, senão começa a ficar complicado. Eu queria dar uma olhada numa situação aqui que me chamou a atenção, que eu escutei. Deixa eu ver se é verdade. O Palmeiras joga contra o Mirassol, hoje empatou. Deixa eu dar uma olhada aqui, Campeonato Brasileiro. Jogou em casa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, dia 25, perdeu. Não. Jogou em casa? Não. Então o que eu escutei não é verdade, não. Porque, dia 11/5, maio, o Palmeiras jogou contra o São Paulo e ganhou de 1-0. O Palmeiras jogou em casa contra o Bolívar, ganhou de 2-0. Jogou pela Copa do Brasil contra o Ceará, ganhou de 3-0. Pela Libertadores, meteu 6-0. Deixa eu ver aqui. Cara, eu escutei alguma coisa errada. Eu tinha escutado alguma coisa aqui em casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um tempão que eu não ganhava. Eu escutei completamente errado. Eu falei, porra, não é possível. Tem alguma informação errada. E realmente eu escutei errado o que o cara na EV falou. Vamos aqui pro jogo, cara. Cara, o primeiro tempo eu achei um jogo sim, de domínio do Palmeiras, mas acho que faltou um pouco de intensidade. Foi domínio do Palmeiras, mas eu não achei que o Palmeiras estava amassando o Mirassol. O Mirassol poderia ter ficado um pouquinho mais com a bola, mas parece que também não tinha muito interesse em ficar com a bola, em trabalhar um pouco mais dessa bola. Criou até uma ou outra situação ali em contra-ataque, mas o Palmeiras faltava um pouquinho mais de intensidade. Quando o Richard Henrique caiu um pouco para o lado esquerdo, a coisa ficou melhor, criaram-se algumas oportunidades, algumas chances, chegaram à área, ficaram rondando a área ali do Mirassol, mas o Palmeiras pouco efetivo
em chutes ao gol. O Palmeiras deu 3 chutes em direção ao gol. 3. O jogo inteiro. É pouco. Deu 16 no total, mas em direção ao gol, apenas 3. Ah, o Mirassol. O Mirassol deu 3 chutes e 1 em direção ao gol. Foi o gol. Mas qual era a intenção do Mirassol? Era ganhar do Palmeiras? Não. A intenção do Mirassol era não perder. Pô. A intenção do Mirassol era não perder. Então, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, mas para mim faltou intensidade. É, 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 muitas das vezes o Palmeiras dava a bola para o Mirassol e começava a marcar atrás da linha do meio campo. De vez em quando o Palmeiras tentava fazer uma marcação longa, mas de vez em quando voltava, não fazia muito aquela pressão. Eu não gostei muito do Palmeiras no primeiro tempo, não. Vai para o segundo tempo, o Palmeiras coloca um pouco mais de pressão e faz logo um gol no início do segundo tempo, ali com menos de 10 minutos. E aí se esperava que o Palmeiras ia trabalhar essa bola, ia conduzir o jogo, ia colocar o jogo dentro do que ele quer para conseguir ganhar. E aí o Palmeiras não consegue controlar o jogo, não consegue ficar com a bola, dá esperança ao Mirassol, e o Mirassol acaba empatando ali mais ou menos com 25 minutos mais ou menos de jogo. Ou seja, o quê? Uns 15 minutos depois, uns 15 minutos depois de ter tomado o gol, o Mirassol empata. E aí o Palmeiras tem algumas substituições, as coisas não funcionam, vai muito mais na empurrança, tenta ir na empurrança. O time do Mirassol é um time experiente, tem jogadores rodados, consegue ali, com um pouco de sofrimento, mas consegue segurar ali o resultado. Então o Palmeiras sim foi melhor, mas faltou contundência. Faltou contundência. Para mim, faltou dinamismo, faltou mais triangulação, faltou, obviamente, chutes em direção ao gol. Cara, e quando o Palmeiras precisava controlar o jogo, o Palmeiras não controlou. Então, o Palmeiras, de uma forma ou de outra, diretamente, favoreceu o Mirassol, cara. O Palmeiras foi melhor, mas esse melhor não se confirmou em gols para dar vitória. Então, cara, parabéns ao Mirassol. O Mirassol não é jogo aberto. O Mirassol foi para ganhar um ponto. O campeonato do Mirassol é um, o do Palmeiras é outro. O Mirassol está pensando, bom, contra o Palmeiras, muita gente vai vir aqui e vai perder tempo, vai perder ponto. Os times que eu estou brigando, o meu campeonato, muita gente vai perder ponto aqui pro Palmeiras. Se eu ganhar um ponto aqui, para mim tá ótimo. Foi o que ele pensou e conseguiu. Então, cara, a torcida sai chateada e, na minha opinião, não sem razão. Não foi uma grande partida do Palmeiras. Poderia ter sido melhor. Acho que se o Palmeiras joga um pouco melhor, não desmerecendo o Mirassol, mas daria para ganhar. E, como vou repetir, um dos grandes erros foi não ter conseguido controlar o jogo quando fez 1-0. Talvez se conseguisse controlar, estava aí com 3 pontos em caixa. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!